Olá! Nesse vídeo eu quero trazer para você mais alguns conceitos do Legal Design, para que a gente possa sedimentar melhor os nossos conhecimentos, para que a gente possa progredir aqui no nosso curso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, dê o seu like se você gostar desse material, faça seus comentários também aí, para que a gente possa produzir conteúdo de mais qualidade. Pois bem, nós no vídeo anterior nós falamos, né, sobre, temos um panorama geral do Legal Design, né, da importância dessa mudança de mentalidade, dessa alteração de mindset, para que a gente entre nesse novo mundo da advocacia 4.0, a advocacia impulsionada pelo dinamismo das redes sociais e pelo dinamismo do momento cultural que nós vivenciamos e presenciamos. Pois bem, diante disso, né, diante desse momento e desse contexto que nós já traçamos, né, nós falamos aqui rapidamente sobre a metodologia ágil, né, mas eu quero que você pare um pouquinho aí, né, que você concentre-se um pouquinho no que a gente está trazendo para você aqui agora. É importante isso, relaxe, tá? Não bote na velocidade 2x aí, para que a gente possa compreender com tranquilidade o que a gente vai falar aqui. A metodologia ágil é uma metodologia que surgiu no meio da tecnologia da informação, na informática, né, nos departamentos de informática das grandes corporações. E eles traçaram alguns princípios, alguns valores que eu comentei no vídeo passado, mas que é importante a gente sempre mencionar, né, em que o primeiro princípio deles é que os indivíduos e as interações são mais importantes do que processos e ferramentas. E eu dizia para vocês que esse é o princípio fundamental do Legal Design. É a experiência, o produto focado na experiência do usuário. Que softwares, né, em funcionamento, né, é melhor do que uma vasta documentação e o sistema parado. Isso vai se aplicar também ao nosso caso. A colaboração com o cliente, que eu chamei de cocriação, e responder a mudanças muito mais do que seguir um plano estratégico. É agir, é levar o produto para o conhecimento da comunidade que você atua. Pois bem, e o que é design, né? O conceito, né, vai muito além de estética, né? Eu falei para vocês, por exemplo, né, eu dei um exemplo do abridor de vinho, né, de garrafas de vinho. Ali é um exemplo clássico do design. Ele tem uma função específica que é resolver um problema de alguém. Resolver o problema de quem? Do usuário. E eu quero que você foque bem isso na sua cabeça. Tá? O Legal Design ele é voltado para a resolução de problemas do usuário, do seu cliente. Mas se você tem um escritório de advocacia, nem sempre o usuário que vai utilizar o seu produto, o seu serviço, nem sempre é aquela pessoa que está do outro lado da sua mesa, né? O seu cliente em si que vai pagar os seus honorários. Às vezes é o servidor público, às vezes é o juiz, o promotor, às vezes é uma pessoa que vai ler a sua procuração, uma pessoa do cartório, né? Então são diversos atores envolvidos nessa questão do produto e do serviço que você oferece. E o design, ele tem essa característica de resolução de problemas. Não é apenas você criar um produto, não é apenas você fazer uma petição de qualquer jeito, é você fazer uma petição que resolva problemas, né? Que resolva o problema do seu cliente, o problema do juiz, uma dor que às vezes nem o próprio usuário sabe que tem. O juiz, por exemplo, o assistente dele, não gosta da sua petição. Ele tem uma dor ali, ele não gosta, mas ele não sabe por que ele não gosta, né? E você é que vai descobrir isso. E o Legal Design, o design em si, vai mostrar como resolver isso. E nós temos aí, né, algumas modalidades de design, né? O design de produtos, que é exatamente, por exemplo, quando cria um controle remoto como esse, né, com linhas, com funções, né, são produtos comercializáveis, né? O desenvolvimento de sistema, o design de sistemas mais complexos, de serviços, de informação. E esse design de informação é que eu quero trazer para você, né? Porque é nele que a gente vai estar centrado quando a gente fala de Legal Design, de Visual Law, tá? Que é
a organização de informações para serem transferidas de uma forma mais eficiente, mais clara, que resolva problemas, que seja agradável ao seu cliente, ao seu usuário. Esse design, o design da informação, foi por meio dele que veio toda essa estrutura trazida para o direito, que é o Design Thinking e também o Legal Design. Vamos prosseguir. Então, o que é o Legal Design? Né? Antes de entrar no conceito propriamente dito, eu quero traçar esse paralelo aqui entre o Legal Design e esse Design da informação que eu acabei de falar. O Design de informação, né, como a gente está vendo aqui, lida diretamente com a forma como o conteúdo é apresentado. Ou seja, dá-se importância não só para o que se diz, mas também para como se está sendo dito, no intuito de potencializar a capacitação da mensagem. E o Legal Design difere desse conceito, né, porque normalmente apresenta requisitos essenciais para a validade do documento. A ideia é produzir documentos jurídicos válidos. Olha a diferença aí. Não é necessário apenas você fazer uma petição boa visualmente, agradável visualmente, que tenha um bom conteúdo, mas é importante que aquela petição alcance o objetivo dela, que é, no caso de uma petição inicial, por exemplo, a procedência dos pedidos. Então, uma procuração ela tem que ser validamente, juridicamente válida, e não apenas formalmente bonita e o conteúdo elegante, ela precisa atingir o seu objetivo. Então, o Legal Design ele tem esse objetivo de produzir documentos juridicamente válidos, de validar ideias, de validar conceitos, de validar produtos, sempre, lembre-se, com foco no usuário. Eu vou bater muito nessa tecla porque eu acho que esse é o princípio fundamental, basilar do Legal Design, de todos esses conceitos que eu vou trazer para você, que nós estamos aprendendo juntos. Eu estou aprendendo muito com o Legal Design, com o Visual Law, com esse novo direito que se avizinha. Pois bem, o Legal Design, né, ele junta esses três conceitos aí. O design, né, como uma função, né, como aplicação de uma função a um determinado problema, a uma determinada dor. Né, você precisa descobrir o que é a dor do seu cliente, nós vamos já falar sobre isso. O direito, né, com suas normas, com a sua aplicabilidade normal, que nós já conhecemos. E a User Experience, a experiência do usuário. E aí, né, o princípio que poderia substituir, a palavra que poderia substituir essa experiência do usuário é empatia. Nós precisamos, na hora que estivermos desenvolvendo um serviço, um produto, uma petição, nós precisamos ter consciência de que quem vai utilizar esse nosso serviço, esse nosso produto, quem vai ler a nossa peça, a nossa petição, o nosso contrato, qualquer documento que você vá produzir, seja em texto, seja em vídeo, seja em imagem, o que você vai produzir, às vezes uma proposta comercial do seu escritório de advocacia ou de contabilidade, quem vai ver isso são pessoas. Né? E a gente precisa se colocar no lugar dessas pessoas, a gente precisa enxergar pelos olhos dela para que a gente possa atingir os nossos objetivos de uma maneira mais eloquente. Então, o Legal Design é saber atender às necessidades e expectativas dos seres humanos. Né? O direito e o que a gente produz não é feito para máquinas, não é feito para animais, é feito para seres humanos, para pessoas que têm percepções, que têm ansiedades, que têm angústias, que têm desejos, que esse ser humano que está vivendo num momento ímpar, né, atualmente, com essa celeridade que está se impondo à nossa vida. Então, nós vamos já falar mais um pouquinho sobre isso. Prosseguindo aqui, então, vem essa experiência do usuário. Não sei se você já deve ter passado por isso, e você encontra alguns sites, alguns sistemas que têm uma experiência do usuário muito ruim, que você não sabe onde clica, você não sabe para que tela você vai, os botões são mal colocados na tela, né? Talvez até no seu trabalho você tenha sistemas assim que só quem fez é que sabe para que serve aqueles botões, para que serve aquelas funções que estão lá. Então, a experiência do usuário, né?
quem primeiro trabalhou, eu acredito, esse conceito, ou pelo menos quem ficou mais conhecido por trabalhar esse conceito, foi a Apple. Nós sabemos que a Apple tem conceitos bastante diferentes. Desde a estrutura da loja da Apple, quando você entra lá, você já sente um ambiente diferente, né? Desde o desenvolvimento dos sistemas, até a embalagem da Apple, quando você compra um produto da Apple, né? A embalagem dele é diferenciada. É tudo pensando no usuário, naquela experiência de você adquirir aquele produto novo, de você abrir aquela caixa. Então, cada passo daquilo é pensado no seu usuário. Isso é a mesma coisa nos automóveis, quando você compra um carro novo, aquele cheirinho de novo, aquela experiência que você tem ali dentro. Isso que precisa ser transportado para o mundo do direito, para os serviços jurídicos de uma maneira geral, seja para um trabalho do escritório, seja para uma relação comercial, seja para um processo judicial. Então, a gente precisa ter esse conceito de empatia muito próximo da gente, de quem vai ler aquela nossa peça. Hoje é muito comum, né, eu trabalho numa vara de trabalho, e é muito comum os advogados, alguns advogados, ligarem para a vara para saber quem é o juiz que vai presidir a audiência no dia seguinte, né? E eu ficava me perguntando por que eles querem saber quem é o juiz? Para estudar a jurisprudência daquele juiz, para conhecer, para fazer a persona daquele juiz. Quem é? Um juiz jovem, é mulher, tem que idade, que tipo de decisões ela profere, né? Como se comportar na audiência, tendo esse magistrado presidindo a audiência. Então isso é o conhecimento do usuário. Então o advogado, ele sabe que aquela juíza ou aquele juiz vai estar naquela audiência e ele já traçou o perfil daquele magistrado e ele já vai preparado para eventuais problemas que possam surgir quanto ao seu cliente ou quanto ao o direito do seu cliente. Então, isso é a experiência do usuário, importantíssimo. Então, daqui para frente, tudo que você for fazer, pense, quem vai ler esse documento? Quem vai assistir esse vídeo? Quem vai assistir essa apresentação? É um juiz? É um promotor? É um réu? É o reclamado? É um desembargador? Né? É um cliente? É um leigo? É uma pessoa que não tem conhecimentos técnicos do direito? Tudo isso é importantíssimo, tá? Princípios do legal design. Então, eu já falei algumas coisas aqui, mas só para a gente sedimentar mais. Princípio do usuário, né? São práticas direcionadas na pessoa que vai utilizar o produto. Foi exatamente isso que eu falei para você. Princípio da utilidade. O produto ou serviço deve efetivamente ser destinado a um fim. Forma não é tudo. Então, o princípio da utilidade é que aquele produto, aquela petição, tem que ser útil para alguma coisa. Aquele documento tem que ser útil para alguma coisa. Se você pode fazer a peça mais linda do mundo, né? Mas se você guardou na sua gaveta lá ou você não utilizou aquilo para a finalidade adequada, não vai ter nenhum objetivo, não vai ter nenhum resultado prático na sua vida. Então, o princípio da utilidade, você tem que criar algo pensando no usuário, mas que seja útil ao processo. Tá? Então, se você for atravessar uma petição, por exemplo, no processo, somente para mostrar seus conceitos, que você sabe fazer uma petição em visual law, mas que não tem resultado prático nenhum, não vai te trazer nenhum resultado útil, né? Então a utilidade é importantíssima. O princípio da usabilidade, além de ser você deve criar produtos para o usuário que tenha utilidade, ele precisa ser usável também. Né? Às vezes a gente faz um sistema, por exemplo, que ele não funciona, que trava, que não sai os relatórios que você precisa tirar naquele sistema, que não gera o resultado que você espera. Então ele não é usável, o cliente não consegue usar aquele contrato, porque o contrato tem cláusulas que estão inadequadas, né? Ele não consegue ler aquela petição porque ela está ruim. Então precisa ser usável também o processo, né? Princípio da eficiência, né? Que aí é o que? É você ter o resultado com o mínimo esforço e máxima efetividade, né? Na área da administração discute-se muito a diferença entre eficiência e eficácia, né? Então, eficiência é você você atingir aquele objetivo com o mínimo esforço e máxima efetividade. Aí você ser objetivo, claro, conciso, direto, né? Com linguagem específica, sem arrudeios, sem firulas,
para que você atinja os seus objetivos. Então, princípio da eficiência. Então, um documento jurídico, por exemplo, ele precisa ser focado no usuário, ter utilidade, ter usabilidade, ter eficiência e também ter o princípio do interesse. Esse princípio é importantíssimo, importantíssimo. Que é o quê? O seu documento, o seu serviço deve ser capaz de atrair a atenção do usuário. Isso é muito importante. Hoje nós estamos vivendo, como eu já disse, nessa quarta revolução industrial, existem estudos que na internet ou no computador, no celular, a pessoa não consegue reter atenção por mais do que 8 segundos. Então talvez você tenha 8 segundos, né, para num parágrafo você convencer o juiz de determinada ação. Então, se você escrever um parágrafo desse tamanho, por exemplo, que o juiz vai demorar 3 minutos só para ler, provavelmente ele não vai ler. Ele vai, no máximo, fazer ali uma leitura dinâmica e não vê nada importante e passa para frente. Mas se você escrever um parágrafo de 2 linhas, de forma objetiva, clara, concisa, direta, com certeza você vai atrair a atenção, né? Se você usa uma fonte agradável, se você usa um íconezinho ali para destacar aquela importância, aquele trecho. Então, o princípio do interesse. Então, um produto, né, uma petição, um contrato, qualquer documento que você vai produzir, ele tem que atender, né, tem que ser pensado com os olhos do usuário, pela empatia, pelo critério da experiência do usuário, tem que ser útil, tem que ser usável, tem que ser eficiente e tem que atrair a atenção do seu leitor, do seu ouvinte, do seu cliente, do seu usuário, né? A pessoa que vai ler, que vai acessar aquele seu documento. E quando eu falo assim, eu falo muito em peças, mas pode ser qualquer coisa, pode ser uma apresentação no PowerPoint, né? Pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser uma palestra, pode ser qualquer tipo de produção que você queira fazer e trazer para o seu usuário. Prosseguindo aqui, quais são os benefícios, né, do legal design, né, na vida jurídica? Vamos dizer assim, a melhor resolução de problemas. Vamos já falar sobre isso. Você vai criar uma maneira mais otimizada para resolver os problemas que você tem, de resolver as dores que você tem. Serviços centrados no cliente. Serviços muito mais personalizados, né, muito mais próprios de cada cliente. Uma melhor comunicação com o seu cliente, um curso jurídico, uma área jurídica mais rica, mais criativa, mais inovadora, mais aberta a novas perspectivas, né? Uma melhor organização, de uma maneira geral, do seu trabalho. E com certeza vão surgir novos produtos, novos serviços que você vai poder cobrar. Eu ainda acrescentaria aí mais transparência. Você vai conseguir resolver vários problemas, você pode conseguir resolver vários problemas por meio do legal design. Eu vou te dar um exemplo agora, que eu tenho certeza que quase todos os advogados têm essa dor, que é a relação com o cliente, com relação aos honorários advocatícios. A gente trabalha numa vara de trabalho e a gente sente em alguns lugares um certo atrito entre o reclamante, entre o empregado, entre o cliente e o advogado com relação aos honorários, né? Uma certa desconfiança do cliente em relação ao advogado, porque às vezes os documentos não foram apresentados de forma clara, às vezes não tem uma procuração que é clara, não tem um contrato que é claro, não tem um passo a passo do que acontece no processo de uma maneira clara e objetiva. Então, esses são alguns problemas que podem ser resolvidos por meio do legal design, uma melhor comunicação do cliente com o escritório de advocacia, maior transparência. E qual é o perfil do profissional para trabalhar com legal design? Não precisa de talentos especiais, artísticos, você não precisa se transformar num design. Mas você precisa ter curiosidade, você precisa estar aberto para novos horizontes, para aprender novos softwares, novas ferramentas, novas técnicas, né, novas metodologias de trabalho. Você precisa estar aberto, né, para a criatividade e para uma perspectiva multidisciplinar. Essa é uma das características do legal design. O legal design, ele tem essa característica multidisciplinar. Você talvez precise no seu escritório de um pedagogo, um psicólogo, um design, um arquiteto, né? Não trabalhando com você lá, mas de serviços dessas pessoas, de orientações dessas pessoas, para que você produza
conteúdos mais relevantes e produtos mais eficazes e mais utilizando todos aqueles princípios que eu passei para você. E também, né, o perfil do profissional, ele tem que ter empatia, né, essa criatividade de saber se colocar no lugar do usuário, de saber sentir com os olhos da outra pessoa, com os sentidos da outra pessoa. Então esse é o perfil de quem deseja trabalhar com legal design, tá? É ter a curiosidade, a criatividade, a empatia, estar aberto para novos horizontes e obviamente que os talentos artísticos, se tiver, melhor, mas você pode adquirir técnicas, você pode aprender técnicas. Nós vamos trazer isso aqui nesse curso, de como você melhorar o seu serviço de uma maneira geral. E a gente acredita piamente que um dos resultados desses treinamentos que estão sendo feitos no Brasil todo, acerca do legal design e do visual law, será o aumento no percentual dos honorários sucumbenciais. Com certeza, um juiz que ele encontrar num processo todas as peças facilitando o trabalho dele, porque esse é um dos objetivos do legal design, é muito legal isso. Você faz um trabalho bom e você ajuda outras pessoas que estão nessa mesma cadeia. Você ajuda o trabalho do juiz quando você faz uma petição limpa, clara, direta, bem estruturada, bem organizada, sem muito arrudeios. Aquilo ajuda muito na hora de proferir a sentença, ajuda na audiência, ajuda em todos os passos do juiz. Então, você tem aí, olha só, ajudando a comunidade se ajudando. Então, isso é algo muito legal e que vai ser um resultado disso. Então, o juiz que pegar uma peça assim, que pegar um trabalho, não apenas uma peça, né, que pegar um processo que foi inteiramente desenvolvido em legal design, em visual law, com certeza ele vai ser sensível. Uns não vão, mas outros vão ser sensíveis e aumentar os honorários sucumbenciais pelo trabalho extra que você teve para desenvolver toda aquela matéria da forma como está sendo desenvolvida. Então eu confio piamente no aumento dos honorários sucumbenciais para os advogados que trabalharem com legal design e com visual law. E aí vem o design thinking. O que é o design thinking? É a metodologia que o legal design utiliza para melhorar os documentos, para resolver essas dores, para resolver esses problemas que a gente até elencou aqui. E o primeiro são aí o quê? 6 passos, alguns estudiosos falam em 7 passos, outros em 5, mas de uma forma geral é a mesma conceituação. Primeiramente, como é que você resolve um problema? Vamos dizer que o problema seja essa questão da falta de confiança do cliente no advogado. Como é que você resolve? Primeiramente, você precisa entender o problema, você precisa entrevistar, pesquisar, ter esse foco no cliente, tá? Quando você vai, por exemplo, adquirir algum serviço, o que é que você fica pensando, né? Por que que você não confia? Então, por que que o cliente não confia normalmente no escritório de advocacia? E aí você vai fazer essa definição do problema, sempre focado na empatia, né, e na experiência do usuário. Você vai fazer uma imersão e vai definir. Então, você vai perguntar, por exemplo, fazer uma tempestade de ideias. Por que que o cliente tem esse pé atrás, vamos dizer assim, com o advogado? É porque são cobrados honorários, às vezes, muito altos? É porque há falta de clareza nas informações? É porque o cliente não é informado no passo a passo do processo? Né? Então, quais são os motivos, as razões, onde está o problema, o que é a dor, entender essa dor, o que é que o cliente sente, por que que ele fica assim na hora que ele resolve contratar um advogado. Por que tem cliente que às vezes prefere entrar sem advogado nesse trabalho por não confiar em advogados? Então, esse entendimento, esse é o primeiro passo do design thinking, e aí você vai produzindo conteúdo, vai produzindo documentos que retratem essa dor que o seu usuário, não só o seu cliente, mas o seu usuário sente. Pode essa dor pode ser lá do servidor na secretaria da vara, pode ser da pessoa do cartório, pode ser de qualquer pessoa que utilize o seu serviço. Eu dei esse exemplo aí do cliente que se sente mal, às vezes, com o advogado. Se você prepara documentos mais objetivos para o seu cliente, você faz procurações claras, limpas, explicando toda a questão dos honorários, se você faz
mensalmente ou semanalmente ou quinzenalmente um relatório, envia para o cliente dizendo como é que está o processo dele, o que você está fazendo. Talvez isso resolva a solução. Então, são essas ideias que vão surgir nesse brainstorm, nessa tempestade de ideias, né, que é o segundo passo dentro do Design Thinking. Primeiro você identifica o problema, joga num quadro lá, num Kanban, todas as dificuldades, né, num Canvas, toda a dificuldade, todas as ideias que surgiram, todos os problemas, todas as dores que envolvem o seu cliente. E aí depois você faz esse brainstorm fazendo uma ideação, né, relacionando as ideias que podem resolver essa dor, resolver esse problema. E no terceiro passo você vai selecionar as melhores ideias, né? Nenhuma ideia pode ser descartada. Todas as ideias são bem-vindas e podem ser e devem ser aproveitadas. Então, essa seleção de ideias é muito importante, e esse brainstorm também é importante, que você não pode descartar nenhuma ideia, por mais absurda que ela seja. Não descarte. Você pode, no máximo, deixar ela reservada para ser utilizada no momento mais adequado, ou para ser analisada com mais cuidado mais na frente. Mas essa seleção de ideias, que envolve aí uma cocriação, né, um princípio de colaboração, que pode envolver inclusive estagiários, né? Os estagiários às vezes são menosprezados num escritório de advocacia, né, para resolver problemas de menos complexidade, mas nessa hora da tempestade de ideias, pode ser, toda ajuda é suficiente, é importante, e esse é um trabalho colaborativo, essa questão do brainstorm, né? Depois vem a seleção de ideias, né? E aí a criação de um MVP, de um mínimo produto viável. Isso é muito interessante, a prototipação. Hoje nós estamos vivendo no mundo, né? E aí eu retomo aquela questão do princípio lá da metodologia ágil, né? Que nós estamos numa época que o princípio hoje é melhor feito do que perfeito, ou melhor, bem feito do que perfeito, em que a gente coloca produtos para rodar sem eles estarem 100% concluídos, né? Não é que a gente vai deixar as coisas mal feitas, mal acabadas, mas quando você sente que o produto já tem condições de fazer um teste, uma protótipo, ele servir de protótipo, né? Um conceito trazido lá da engenharia. Você vê que as fábricas de automóveis, por exemplo, eles criam primeiramente um protótipo para testar, para ver, e a gente pode trazer isso para a advocacia também. Cria um contrato, né? Faça um protótipo de um contrato, mostre para seus clientes, para seus sócios, para seus colaboradores, veja como está, qual é a reação deles com relação a esse protótipo, e aí você vai melhorando esse produto por meio de testes, né? Muda cores, muda fontes, vai alterando até chegar no passo final, que é a implementação. Então, esses são os passos, né, que envolvem o Design Thinking, essa metodologia aplicada ao direito, que tem que vem do design, né, com o uso da tecnologia normalmente, e aplica-se ao direito, sempre utilizando como parâmetro a empatia e a experiência do usuário. Então esse é o Design Thinking. Espero que surjam muitas ideias aí na sua cabeça. Eu tenho certeza que no seu escritório, na sua vara, na sua vida profissional, principalmente ligada à área do direito, você tem muitas dores, os seus clientes têm muitas dores, que você pode lançar mão dessa metodologia. E o Visual Law, né? O que é o Visual Law? É a adequação de linguagem. Ele envolve vários parâmetros, né? várias figuras. Entre elas, a otimização do texto. Tá? Visual Law é muito relacionado a aspectos visuais dos seus documentos jurídicos, né? Então ele traz, entre outros princípios, adequação da linguagem, argumentação visual e equilíbrio da composição. Esses são os princípios mais importantes do Visual Law. Então, quando você vai fazer um texto, a partir de hoje, quando você for fazer uma petição, por exemplo, você deve pensar sempre na otimização do texto. E eu vou trazer para você aqui em vários vídeos muitas dicas de organização do seu texto. É comum, né, você é advogado, se você pegar qualquer processo que você tem no seu PJE, se você é advogado e você tem acesso ao PJE, olhe qualquer documento produzido por outro advogado e você vai encontrar inúmeros problemas relacionados
a escrita, a questão textual mesmo. E eu vou trazer para você aqui dicas muito legais. Eu estou estudando bastante esse assunto aí para eu trazer para você a maneira de você escrever de uma maneira concisa, que envolva aquela questão do princípio do interesse, de que você consiga chamar atenção pelo aspecto textual, pelo aspecto de organização do seu texto, de concisão, evitando elementos ambíguos, como você transformar o seu texto de uma maneira muito legal. Porque nós sabemos hoje que os juízes, as pessoas, não têm mais tempo para ler petições longas, mas você pode escrever a mesma quantidade de informações em menos páginas. E eu vou trazer isso para você aqui, como você vai conseguir diminuir os seus textos, passando exatamente a ideia que você quer passar, sem tirar nenhum argumento importante que você queira trazer para o juiz naquele momento. Eu vou trazer isso para você em diversos textos, com dicas de linguística, dicas de textuais mesmo, de ortografia, de como você compor as suas peças, como você organizar. Depois vem a argumentação visual. Isso é importantíssimo, né? O uso de recursos visuais para reforçar aquele contexto. Mas eu lembro, se o seu texto for ruim, não adianta você fazer, a argumentação visual não vai funcionar. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar a parte textual, vamos trazer aqui alguns vídeos de como melhorar essa parte textual. Depois nós vamos para a parte da argumentação visual. Aí sim nós vamos trabalhar a organização dos elementos, o equilíbrio e a composição desses elementos nas páginas, o que deve vir em cada página, quantos blocos você deve colocar em cada página, que softwares você vai usar para isso. Tá? Então, essa organização visual dos documentos. Então, adequação de linguagem, argumentação visual e equilíbrio da composição dos elementos da página compõe o universo do Visual Law, que é uma das partes do Legal Design. Tá? É uma das esferas do Legal Design. Tá? E que diz muito respeito realmente ao processo, né? E a instrução processual. E o que estudar, né? Isso que eu estou falando para vocês, que nós vamos trazer aqui em vídeos, né, mais curtos. Esse vídeo está bem comprido porque é um aspecto mais amplo, né, que eu queria complementar da aula passada. Aí nós vamos tratar de aspectos textuais. O design não é apenas imagem, como eu falei para vocês. E é o mais importante. Você pode até nem usar nenhuma imagem na sua petição, e mesmo assim ela será uma petição de Visual Law. Você pode não usar um ícone sequer, uma imagem sequer, e a sua petição será uma petição de Visual Law, apenas trabalhando com textos bem construídos. A tipografia, importantíssimo a tipografia. Você tem alguns tipos de fontes que mostram quem você é. Se você usa uma fonte mais casual, nós vamos falar sobre isso com calma, você vai mostrar que o seu escritório é um escritório aberto para inovação, para novos conceitos, né, para criatividade. Se você usa uma fonte mais formal, como por exemplo a Times New Roman, né, que é uma fonte serifada, isso pode imprimir na sua peça aquela ideia de elegância, de um escritório mais tradicional, mais focado, né, mais sério. Então, olha a importância do tipo de fonte que você selecionar para o seu documento, e nós vamos tratar disso em aula específica. A identidade visual do seu escritório, nós vamos dar alguns macetes aqui muito legais de cores, de como você organizar a sua peça, as suas peças, de acordo com a identidade visual do seu escritório, de uma maneira que quando o juiz pegar a sua peça, ele já vai saber que foi você que fez, já sabe que é seu escritório só pelas cores, só pela forma da letra, pela marca que você imprimiu naquela petição, né? E aí vem conceitos bastante importantes como a padronização da sua peça. A iconografia, né? A utilização de ícones, isso é muito interessante, porque não é só sair jogando ícones lá, tem uma bandeirinha do Brasil, eu vou jogar aqui, não. Você precisa estudar, ver como utilizar isso, como padronizar, que tipos de ícones você pode utilizar, porque às vezes você pode usar um ícone que não tem nada a ver com aquilo que você está querendo destacar ali. Então a gente precisa estudar um pouco isso também, vamos trazer essas questões aqui também. O estudo das cores. Tá? Nós vamos tratar isso também porque há uma psicologia das cores que é importantíssima e a estrutura visual de uma maneira geral.
Nós vamos estudar também aí um assunto bastante interessante, que é o Design Patterns, né? Que são o quê? São padrões de design, documentos formados que mostram a característica de cada elemento que você pode utilizar na sua página, nas suas petições, como por exemplo tabelas, gráficos, fluxogramas, organogramas, em que situação você pode usar cada um desses elementos e como você deve utilizar, além dos pontos positivos e negativos. E esses modelos também, né, esses templates, vamos dizer assim, né, eles podem ser utilizados também na questão organizacional e na questão do texto, como centralidade de elemento, iconografia, infográficos, todos os aspectos que envolvem o Visual Law. Ok, meus amigos? Eu espero que esse vídeo tenha sido agradável para você. Eu sei que foi longo aí, né? Foi bem extenso, mas eu acho que eu consegui trazer para você, espero que eu tenha conseguido trazer para você conceitos importantes de Visual Law e de Legal Design. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, compartilhe aí, vamos difundir essa ideia, vamos melhorar o direito que vai ajudar a toda a comunidade. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.